Existem diversos sites por aí, uma gama enorme de esquemáticos. Uma gama enorme. Eu encontrei esse aqui, ó, Vintage Amp Guide. Guia de amplificadores vintage, né? Olha, tem um Bassman aqui. Tem o Bassman 135. Esse Bassman aqui é show para montar. Não é difícil. O que eu quero dizer que não é difícil? Ele é simplesmente simples. É tudo que eu tenho a dizer sobre ele. Ele tem dois canais, aqui para o baixo e aqui para a guitarra. Depois aqui nós temos uma válvula inversora e temos 4 válvulas de potência que nos dão 100 watts. A regra mais ou menos é assim: 4 válvulas EL34, 4 6L6, 100 watts. Mas, como eu já falei em aulas anteriores, 90% é isso. O valvulado nos traz muitas surpresas. Vamos dar uma olhada aqui na fonte dele. Ó, naquela época havia muita oscilação de energia, né? Vamos ver se aparece o ano aqui do... Não aparece o ano, né? Bom, daqui a pouco a gente ele pinta aí. 240, 220. Aqui também apagado. 220 volts, 210, 200 e 117 volts. E aqui é o comum, né? Ligado na tomada. Mas notem que aqui já tem uma tomada de 3 pinos. Então, no passado não existia. Era tudo 2 pinos com chave de ground. Então vamos analisar o canal de... Esse amplificador tem 2 canais. Tanto serve para guitarra como para baixo, ou para os dois tocar ao mesmo tempo, que não é isso não é muito comum, né? Vamos analisar. Notem, então 2 canais são 2 pré com tonalidade. Então notem, vamos supor que ele é de um canal só, para nós nos basearmos em outros amplificadores que nós já analisamos aqui. Nós, eu, você, maneira de falar. Então, vamos excluir esse de baixo. Então nós vamos ter quantas aqui, ó? Um triodo, 2 triodo, uma válvula 7025, que é a 12X7 ou a 12AT7, não lembro agora. Como é para baixo, possivelmente é 12AT7 ou 12AU7, que são válvulas de baixo ganho, em torno de 40, ganho 40 mais ou menos. Então é uma válvula, aqui tem mais uma válvula, é 2 válvulas de pré e as de saída e acabou. Um dos amplificadores mais caros, mais conceituosos, mais estimados, mais elogiados, é composto de 2 válvulas de pré e válvulas de saída. É aquilo que eu comento com as pessoas. Você quer incrementar, botar pedal, distorcer, ou quer... Coloque pedais externos, que assim não limita tanto o amplificador. E qualquer guitarrista solo, não existe um guitarrista que não use um pedal, né? Mas descarte pedais digitais, né? Que aí você está trabalhando com 1 e 0, um bit, não está mais trabalhando com onda, com sinal, certo? Então vamos analisar aqui o de guitarra, que é o mais costumeiro, né?
Aqui a gente tem, ó, uma válvula triodo, resistor de polarização de 1500 ohms, um capacitor de desacoplamento de 25 microfarad. Notem, o controle de tonalidade dele é entre um triodo e outro, dentro do pré, dentro desse canal. É muito mais bacana esse tipo de equalização do que a Fender faz. A Fender joga lá no final, antes de entrar na etapa de inversora. Ela joga lá no final. Bom, os amplificadores é o seguinte, né? É que nem religião, que nem política, não se discute, né? Cada um com seus cada um. Então, assim, eu não sou músico, apenas usava para tocar em casa e depois usando os amplificadores, né? Aqui tem uma chave de brilho, né? Toda guitarra, geralmente, ou todo amplificador ou valvulado tem uma chave de brilho, que é a coisa mais simples de fazer. É só inserir um capacitor de 120 pico ou de 82 pico. Você mesmo pode, se você for construir. Esse aqui é um grande amplificador assim, ó, que não é difícil de fabricar. O único problema dele é o tráfego de saída, que nós vamos ver depois. Então a gente acrescenta, quando a gente liga o brilho, a gente faz com que uma extremidade é ligado o capacitor no cursor do mesmo, da função brilho. Então esse capacitor de 120 pico ele fica em paralelo com o cursor e a extremidade do potenciômetro. Depois aqui nós temos mais uma etapa de ganho. E notem aqui, ó, que é bem esse aqui é bem diferente, esse tipo de controle de médio. Então vejam, notem, a topologia do controle de tonalidade é a mesma do fader, é a mesma de vários amplificadores, né? O que muda? O valor dos capacitores. Então vamos olhar como é que é o de baixo. Vocês vão ver que a diferença é mínima. Aqui ele usa 5 micro, aqui embaixo ele usava 25 para a guitarra. O resistor é o mesmo, esse aqui também é o mesmo. A etapa aqui também do agudo deve mudar, porque o baixo não precisa de muito agudo. 500 pico e aqui é 250 pico. Quanto mais baixo a capacitância, mais agudo ele manda, digamos assim, envia, né? Capacitor aqui, ó, de 100 nano e de 47 nano na parte de tonalidade, de controle de tom. Na guitarra também é 100 nano e 47 nano. Ele tem uma diferençazinha aqui, ó, no médio. Então nós notamos que uma diferença no capacitor. Na guitarra tem o controle de brilho e na entrada para baixo tem o controle de profundidade, chamado Deep Switch. Então aqui tem uma diferença, né? Esse controle de profundidade aqui. E acabou. Nota então que todo amplificador que possui 2 canais, ele possui 2 pré. Cada pré é modulado com propósito, se é para baixo, se é para guitarra. Bom, se existe 2 canais e uma só saída, porque todo amplificador para guitarra é mono, tem que haver um ponto onde esses 2 sinais se somam.
ora esteja um baixista e um guitarrista tocando em ambos os canais, ou ora esteja só usando um dos canais. Mesmo usando um só dos canais, tem que haver o somatório. Então, o somatório é feito através da saída dessa válvula aqui, ó. Aqui sai o sinal amplificado, polarizado por um resistor de 100K. E o resistor de 220K é um resistor de linha aqui para fazer o somatório. Essa válvula triodo aqui também tem um resistor de 100K e um de 220K, onde aqui se somam os dois sinais. Interessante, né? Então os dois sinais são somados aqui, no somador. Depois é usado um capacitor de acoplamento, não permitindo que passe tensão contínua, de 22 nano para um volume master de potenciômetro de 1 mega. Logaritmo. Depois passa por outro capacitor de 10 nano para a fase de a etapa de inversão de sinal. Esse triodo deixa passar um semiciclo e esse triodo inverte e amplifica o outro semiciclo. Então, essas duas válvulas trabalham com um semiciclo e essas outras duas com outro. Então aqui ela faz a inversão. Aqui ela deixa passar a onda, como é, e aqui ela inverte. Por isso que se chama inversora. Eu achei que o transformador dele era especial. Não, não é. Porque tem amplificadores da Fender que tem 4 fios aqui, né? Esse aqui tem 3, como na maioria dos amplificadores. Aqui é o controle de bias, muito interessante. A bias não requer corrente, apenas tensão. Lógico, corrente tem que existir, mas é muito baixa. Então ele trabalha aqui com retificação de meia onda e leva lá menos 57 volts na grade da válvula para fazer a polarização dela. Então, por ser um amplificador de 100 watts, é uma lenda, é um mito, não é um mito, geralmente se fala assim, é cada válvula 6L6, 25 watts. Então nós temos 100 aqui. Certo? Amplificador fácil de fazer. Notem que aqui ele tem uma realimentação. O pessoal também chama de feedback. Da eletrônica que a gente usa mais é realimentação, né? Essa palavra. Então vai aqui e realimenta até esse estágio aqui o estágio de inversão de sinal. E aqui o que ele mostra? Total da carga 4 ohms. E só trabalha com 4 ohms, ó. Só tem essa opção. Vocês vão perceber em outros Bassman, em outros esquemáticos, porque é que nem aquela linha de carro que larga um carro e depois chama por recal, né? Acontece muito isso no amplificador. Só que eles não chamam o amplificador de volta, nem o dono. Eles vão aperfeiçoando. Claro, se o dono for lá reclamar. Então existem várias versões. De repente a gente pode olhar em outra aí. Vamos ver mais alguma coisinha aqui. Vamos ver o 135 watts. O que ele tem para ter 35 watts a mais que o outro? Bom, do pré não depende nada. O que
que eu noto de diferença aqui? Esse capacitor aqui de 500 nano. Nota uma pequena diferença em relação ao outro, o trafo de saída. Tem 4 fios. Lembre como eu comentei com vocês? 1, 2, 3, 4, 5. Esse tipo de transformador é muito difícil de encontrar e geralmente é caro. Vamos checar aqui qual é a tensão que ele está trabalhando. Está trabalhando com 500 volts aqui, ó. Lembre que eu comentei em outras aulas que no center tape do trafo de saída a gente aplica, é onde é aplicada a maior tensão. Aqui mostra 520 volts.